Graça e paz aos irmãos em Cristo. Amém? Irmãos, eu resolvi fazer um vídeo a respeito da sã doutrina. Por quê? Eu já tenho um vídeo aqui falando a esse respeito, mas esse vídeo que eu tenho aqui é curtinho. Então eu resolvi fazer um vídeo mais longo, com mais textos da Bíblia, para tirar qualquer dúvida que alguém tenha a respeito da sã doutrina, a doutrina de usos e costumes. Então, assim, eu estou vendo na internet, às vezes eu aqui viajando pela internet, eu vejo que algumas mulheres estão dando testemunho contra essa doutrina, chamando essa doutrina de fardos pesados, uma coisa impossível de se cumprir. E elas alegam que as pessoas que pregam essa doutrina estão colocando fardos pesados nas costas das outras irmãs e que são coisas que ninguém consegue cumprir. Irmãos, antes disso eu quero dar meu testemunho. Antes de eu vir para o Uruguai, já com mais de 10 anos de cristã, eu usava 3 brincos em cada orelha, eu usava batom, eu usava rímel, eu usava uma maquiagem básica, não era muita maquiagem, eu não gostava muito. Eu acho que meu tom de pele não combina com maquiagem. Mas eu usava um pouquinho de rímel, usava um pouquinho de sombra. Eu pintava o cabelo, eu alisava meu cabelo é crespo, eu alisava para ficar mais fácil para pentear, porque o cabelo liso é muito mais prático, né? A pessoa levanta, passa a mão e vai trabalhar. O cabelo crespo não. O cabelo crespo dá trabalho. Eu passava, antes de eu começar a alisar o cabelo, eu passava 40 minutos só para desembaraçar meu cabelo no banheiro. Então, eu alisava para ficar um pouco mais fácil para mim. Eu cortava curtinho também. Depois que eu comecei a trabalhar em creche, para evitar piolho, eu comecei a cortar ele curto. Não aqueles cortes parecendo masculino, mas assim um chanelzinho, repicado, curto. Então, eu usava calça jeans, calça apertada, eu usava short curto, e usava roupas que chamavam atenção, meu corpo chamava atenção. Eu usava tudo isso, gente. Quando eu vim, eu ia pra praia. Quando eu vim para o Uruguai, eu comecei a ficar incomodada. Eu creio que foi algo da parte de Deus. Eu comecei a ficar incomodada com a calça. A primeira coisa que eu deixei de fazer foi tingir e pintar o cabelo. Foi a primeira coisa, e cortar. A primeira coisa que eu deixei de fazer. Depois eu parei de usar calça. Então foi um processo. Eu parei de usar calça. Depois eu parei, fui deixando as outras coisas, né? Depois que eu passei por esse processo de adotar a doutrina de usos e costumes, para mim, não foi na igreja, não foi ensinamento de homens, foi Deus que me ensinou, porque aqui no Uruguai não tem igreja de usos e costumes, pelo menos eu não achei igrejas que pregam usos e costumes. Tinha a Deus e Amor na época que eu vim, mas a Deus e Amor aqui era vista e é vista como uma seita, então não é vista como igreja, o pessoal vê como seita. Então, e não tem Deus e Amor em todos os lugares. As Deus e Amor que tem aqui, elas estão mais em áreas do centro. E na época que eu vim pra cá, a gente morava um pouco longe do centro. Eu estava desempregada, eu não tinha condição de andar de ônibus, pagar ônibus para ir pra igreja, para mim, pro Carlos ir pra igreja. Então a gente ia pra igreja, uma igreja perto de casa que não é de usos e costumes. Então, quando eu deixei essas coisas, o batom, o brinco, quando eu deixei tudo isso, foi porque houve um trabalhar da parte de Deus na minha vida, que me fez entender que essas coisas não agradavam a Deus. E eu não vejo isso como fardo, muito pelo contrário. Eu me sinto muito mais bonita do que antes. Eu acho que o meu cabelo tá muito mais bonito. Meu cabelo dá trabalho para pentear, porque é um cabelo crespo, tá comprido. Hoje ele tá batendo na cintura. E ele dá trabalho para pentear. Eu uso um creme
né, para pentear, esses cremes que a gente usa para facilitar o penteado. E uso ele trançado a maioria das vezes para não embaraçar muito, não me dar muito trabalho para pentear. E o que acontece, né? Eu estou satisfeita já faz anos. Quando comecei a entrar nessa doutrina foi em 2016. Nós estamos em 2024 e eu até hoje eu não acho que é fardo, não. Não me depilo, eu depilo a axila. O Senhor falou para mim que nós mulheres podemos sim depilar a axila, e desde que não seja com cera ou com máquinas que tirem o pelo pela raiz. Então eu depilo a minha axila com uma maquininha dessas de fazer acabamento de corte de cabelo. E deixa eu ver, o resto eu conservo, né? E nas partes íntimas, de vez em quando eu dou uma parada, mas não corto, não uso depilação aí nessas partes, porque o Senhor falou pra mim que não é agradável a Ele. Então, muita gente vai dizer que o Senhor não falou nada comigo, que eu estou pregando doutrinas de homens, mas não é. Eu sou mulher. Para mim ser aceita na sociedade, seria muito mais fácil eu pregar a favor da maquiagem, a favor da roupa justa. Eu usava roupa justa, roupa curta, eu usava roupa apertada mostrando o corpo. Como eu falei, o Senhor foi trabalhando no meu caráter e eu fui obedecendo. Então hoje, depois de passar por um processo de anos, desde 2015 que eu venho passando por esse processo. Em 2016 eu comecei a entrar na sã doutrina. Então, desde 2015 que eu venho passando por esse processo, o que eu vou dizer? São quase 10 anos. Então, há poucos anos que eu comecei a ouvir a voz de Deus, nitidamente, assim, a voz clara de Deus. Mas primeiro eu passei por um processo de obediência, um processo de prova e um processo o qual eu fui obediente. Então, assim, quem quer ouvir a voz de Deus, quem quer ter intimidade com Deus, tem que ser obediente. Ainda que Deus permita que coisas que pareçam impossíveis aconteçam, ainda assim, nós temos que obedecer aquilo que Deus fala. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo aqui. Igual eu passei por esse processo da santificação do corpo, depois eu comecei a passar por um outro processo. Eu comecei a sofrer ataques de satanistas, tá? Então, começou um processo de enfermidade. Eu comecei a sofrer com enfermidade e com câncer, gente. Comecei a sofrer com câncer e uns satanistas começaram a colocar coisas na minha cabeça e eu achava que era Deus. Eu pensava que era Deus. Então eu acabava obedecendo aquilo que eles falavam. Então eu comecei a me sentir muito mal às vezes quando eu comia algumas comidas e vinha algo que me dizia: não come tal coisa, não come isso. Eu sei que fui indo, chegou um ponto, gente, que essas vozes que falavam comigo, não coma isso, não coma aquilo, falaram comigo para mim comer só folha, só verdura. E eu comecei a chorar e falei: Deus, eu não vou aguentar. Eu achava que era da vontade de Deus, mas eu comecei a obedecer. Teve um dia que eu orei, eu falei para Deus assim: Senhor, deixa eu ficar com feijão, deixa eu ficar com café. E quando eu comi feijão não, um pão que eu faço, pão de frigideira com feijão. Quando eu comi aquele pão, saiu um caroço no meu ânus. Então aquilo, eu comecei a chorar, porque eu já estava comendo tão pouca variedade de alimentos e eu queria ficar com o feijão e com o café. E eu chorava pedindo a Deus deixar eu ficar com o feijão e o café. Então, por quê? Porque eu sabia que eu estava com câncer, porque o Senhor tinha me permitido saber que eu estava com câncer. Eu achava que ia morrer
E eu achava que aos poucos era para me tirando alguns alimentos até o último dia da minha vida, que eu estava com câncer no estômago e que eu não podia comer de tudo. Então por isso eu pedi para Deus deixar eu ficar com o café e com o feijão. Então até então, irmãos, eu não sabia que eu estava sendo atacada por satanistas. Então às vezes o que acontece? Essas mulheres que estão falando mal da sã doutrina, uma delas, eu tenho certeza que o Senhor falou comigo, ela foi atacada por satanistas. E ela acha que era Deus cobrando ela. Então, a mente dela foi atacada por satanistas. Então, assim, e veja bem, eu não estou dizendo que a sã doutrina é do mal. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que às vezes tem satanistas se aproveitando da situação e eles se passando por cristãos. A Nathalie é uma, ela se passa por cristã, por pegadora dessa doutrina, e quem segue ela é oprimido. Então eles estão se aproveitando. E o que acontece? Ela prega a favor dessa doutrina, entre aspas. Aí uma pessoa começa a seguir ela, começa a ouvir os conselhos dela, ela começa a oprimir essa pessoa. Então depois a pessoa se dá conta que não consegue guardar a sã doutrina. Mas não é porque a sã doutrina é pesada, é porque a pessoa está sendo atacada por satanista. Porque ela deixou um satanista ser a autoridade sobre a vida dela. Não é porque a sã doutrina é pesada. Então, eu guardo a sã doutrina. Comecei a guardar aos poucos desde 2016 para cá. E não vejo peso nenhum na sã doutrina. Não vejo. Então, vou ler alguns textos para os irmãos, para a gente dar uma examinada melhor e para a gente ficar mais atento a essas mentiras que estão falando a respeito da sã doutrina de Deus, a doutrina do corpo, de usos e costumes. Vamos lá, Mateus 28, 18 ao 20. 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, o que Jesus estava falando aqui? Jesus estava para subir ao céu, voltar para o céu, e ele estava orientando os discípulos a ensinar tudo que Jesus havia ensinado para eles. Jesus estava dizendo assim, eu ensinei vocês durante 3 anos e meio. Agora eu vou para o Pai e eu quero que vocês ensinem aquilo que eu ensinei para vocês a outros. Façam discípulos e ensinem para eles todas as coisas que eu ensinei para vocês. Então, as coisas que os apóstolos, todos os apóstolos, estavam ensinando, e os discípulos dos apóstolos, como Timóteo, que era discípulo de Paulo, todas as coisas que eles ensinaram, Jesus ensinou. Jesus ensinou. Foi ordem de Jesus que os apóstolos ensinassem aos novos discípulos as coisas que Jesus havia ensinado para os apóstolos dele. Certo? Agora nós vamos para 1 Timóteo 1, 8 e 10. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8 ao 10. Sabemos, porém, deixa eu aqui. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas,
para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então, aqui eu acredito que a lei que ele está citando aqui é a lei, pode ser a lei de Moisés, mas para os dias de hoje, para nós, é a lei humana. A lei que você não pode matar, que a pessoa não pode roubar, se roubar vai preso, se matar vai preso, se cometer algum crime, a pessoa vai pagar uma pena, vai ser julgada e vai pagar uma pena. E para quem é contrário à sã doutrina. Então, a lei é feita para quem é contrário à sã doutrina. Tá? Vamos ler outro texto aqui. Deixa eu ver. Agora em 1 Timóteo 6:3. Nós estamos em 1 Timóteo. Deixa eu ver. 1 Timóteo 6:3. Tá aqui. 1 Timóteo 6:3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforme com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas mal suspeita, né? Deixa eu ver até onde nós estamos lendo, até o 13. Então, o que acontece aqui? Tá falando, se alguém ensina alguma outra doutrina que não é a doutrina que Cristo deixou. Esse alguém, ele é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem as invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Então, se alguém ensina aquilo que Jesus não ensinou para os apóstolos, que os apóstolos não estão ensinando, essa pessoa é soberba. Essa pessoa, o ensino dela não está de acordo com a palavra de Deus. Eu vou pegar um copo de água e já volto. Voltei. O próximo é 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, a partir do verso 2. Vamos lá. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então, ele está dizendo aqui que chegaria o tempo que as pessoas não suportariam a sã doutrina e desviariam os seus ouvidos da verdade. Até agora nós vimos que a sã doutrina ela é bíblica e ela é para ser ensinada. E não é julgo, não é fardo, é mandamento de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver o texto que fala algumas coisas sobre o que é a sã doutrina, tá? Vamos para outro texto. Tito 2, verso 1. Tito 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, tá falando aqui, Tito, fala o que convém à sã doutrina. A doutrina que Cristo deixou para os apóstolos.
Amém? Vamos para Pedro. Agora nós vamos ver o que faz parte dessa sã doutrina, tá? Deixa eu ver. 1 Pedro 14, 16. Aqui tá. Como filhos, 14 até o 16. Tá, aqui. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos também. Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. A Bíblia fala, eu já ouvi dizer, que é a única qualidade de Deus que é 3 vezes, é mencionado 3 vezes, Deus é 3 vezes santo. Deus é santo, santo, santo. Então, está dizendo aqui, ó, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, ele está dizendo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos na vossa maneira de viver. Então, ele está falando, seja meio santo, seja mais ou menos santo, não. Está dizendo, aquele que vos chamou é santo, então vocês também devem ser santos para ele. Como ele é santo. Existe exagero de santidade em Deus? Não, né? Então, assim também não existe exagero de santidade em nós. Em tudo que nós pudermos ser santos, devemos ser santos. Em tudo. O máximo que nós pudermos nos santificar, nós temos que nos santificar. Não existe exagero em se santificar. Quanto mais santos, mais próximo de Deus, mais íntimos de Deus. Eu não estou falando isso só a respeito da roupa, né, do corpo, não. Eu estou falando isso de forma geral. Quanto mais santos, mais próximos de ter intimidade com Deus, mais próximos de Deus, mais íntimos de Deus. E aqui está, o verso 16, diz assim, ó, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Peraí, Pedro tirou isso de... É Pedro? Isso, Pedro tirou isso de algum lugar. Aonde está escrito, sede santos porque eu sou santo? Vamos ver? É Levíticos, peraí, 19, 2. Peraí, gente. Deixa eu voltar aqui. Aqui, faltou ler o 17. Então, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Então, Deus julga segundo a obra de cada um. Nós somos salvos pela fé, mas Deus irá julgar o ser humano pelas obras. A Bíblia diz que no dia do juízo final se abrirão os livros das obras dos homens, e cada um será julgado pelas suas obras que estão escritas no livro das obras dos homens. Então, voltando aqui, ó. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Então, essa história de que Deus quer só o coração, isso não é verdade. De que o corpo pode estar de qualquer jeito, isso não é verdade. Nós temos que ter o coração santo, a mente, o corpo e a alma. Todo o nosso corpo tem que ser santo. E as nossas obras testificarão da nossa fé em Deus, da nossa vida com Deus. Se eu tenho vida com Deus, as minhas obras serão boas.
Se eu não tenho vida com Deus, as minhas obras não serão boas. Agora vamos para essa parte aqui, aonde Pedro tirou essa citação aqui, ó, porque está escrito: sei de santos porque eu sou santo. Levíticos, vamos lá. Levíticos 19, 2. Eu estou em Levítico 11. Peraí. Deixa eu olhar pro 19. 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então aqui não é uma coisa da lei, é algo da criação. Deus criou Adão e Eva, eles eram santos, eles não tinham pecado. Mas por causa da desobediência, entrou o pecado no mundo e todos nós herdamos o pecado na carne por causa de Adão, da desobediência de Adão e Eva. Mas veio Jesus e deu a sua vida para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado e fôssemos salvos da condenação eterna. Então, através de Jesus, nós somos santos, mas nós não podemos andar no pecado e achar que somos santos, vivendo no pecado. Achamos santos só porque aceitamos Jesus de boca. Nós temos que ter uma vida santa, andar em santidade através de Cristo Jesus, porque é o Senhor que nos dá força para dizermos não para o pecado. Então, Pedro tirou a citação sei de santos porque eu sou santo da lei. Então a lei do Antigo Testamento, ela não foi abolida, porque o próprio Jesus citou algumas partes da lei quando ele ensinou aos seus discípulos, e aqui Pedro está citando uma outra parte, um fragmento da lei, para que nós sigamos, porque o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus, ele é o Deus santo do Antigo Testamento e também é o Deus santo do Novo Testamento. E nós temos que ser santos também, porque Deus não deixou de ser santo. E ele não deixou de exigir santidade para aqueles que querem se achegar a ele. Amém? Vamos para outro texto. 1 Pedro 1, 24. 1 Pedro 1, 24. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. O Senhor Jesus diz que nenhum tio da lei será mudado, nem um tio, nenhuma vírgula da lei será mudada, até que toda a palavra de Deus se cumpra. Então, até a volta de Jesus, o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, nada da lei será mudado. Amém? Vamos para 1 Timóteo. Deixa eu ver aqui, 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, 9. Deixa eu voltar aqui, gente. Nove. 2, 9. Vamos lá. Agora sim. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Gente, a palavra modéstia, nós temos que entender que ela foi usada
há mais de 2000 anos atrás. Naquela época, as mulheres não andavam de short, não havia blusas decotadas, não havia blusas que mostram as costas, não havia tinta de cabelo, não havia batom, havia maquiagem. Isso sim havia. Os egípcios usavam maquiagem, mas não havia a variedade de maquiagem que existe nos dias de hoje. E mesmo assim, Timóteo pede para as mulheres andar. Paulo pede para a mulher andar com modéstia, não com tranças. Esse com tranças, aqui tá mal traduzido, tá, gente? Aqui é irisado, no lugar, o original aqui é irisado. Irisado é o que as mulheres costumam fazer, enrolando bob, enrolando objetos no cabelo para ondular o cabelo, para irisar. Isso se chama irisar. Então não é tranças, tá? Porque o trançado é o único penteado que as mulheres que têm cabelo crespo, afro, elas podem fazer. Porque é difícil manter o cabelo que é muito crespo, é difícil manter ele solto, manter ele sem trançar. Então é difícil. A forma de manter o cabelo arrumado é trançado. E não é trançado. No original, eu vou pegar pra vocês. Espera aí. Só um minuto. Então, gente, voltei aqui. Na Reina Valera, aqui o versículo 9 do capítulo 2 de 1 Timóteo tá assim, ó. Deixa eu ler aqui pra vocês. Assim mesmo, que as mulheres, tô traduzindo, tá, gente? Que as mulheres se ataviem com roupa decorosa, com pudor e modéstia, não com penteados ostentosos, nem ouro, nem pérolas, nem vestidos caros, tá? Então, voltando aqui, onde eu tava, aqui eu acho, aqui em algumas bíblias em português, na minha Bíblia impressa, se eu não tô enganada, tá dizendo irisado, tá? Então, é fato que isso sobre a orientação das roupas das mulheres, que as mulheres não podem vestir vestidos caros, luxuosos, tem que vestir com pudor. E com pudor, você imagina, ele escreveu aqui com pudor. Naquela época, mais de 2000 anos atrás, onde as mulheres não vestiam roupa com decote, onde as mulheres não usavam roupas com as costas de fora, onde as mulheres não mostravam as pernas, ele já está pedindo para as mulheres se vestirem com pudor. Imagina no tempo de hoje. A gente tem que lembrar que a palavra com pudor aqui foi usada há mais de 2000 anos atrás. Então ela não tem o mesmo conceito de com pudor, vestimenta com pudor, nos dias de hoje. Então nos dias de hoje a mulher vestir uma calça jeans apertada, mostrando as formas do corpo, vestir uma blusa com as costas de fora, já é uma vestimenta com pudor. Nos dias de hoje, esse conceito de pudor é muito diferente do conceito de pudor há 2000 anos atrás. Agora eu vou ler o último texto, né, que eu separei. Existem outros textos que eu esqueci de colocar aqui. Por exemplo, em uma das cartas de Pedro também fala a respeito da vestimenta da mulher. Eu me esqueci de colocar aqui. Mas eu quero ler aqui em Gênesis o seguinte. Vou começar do verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Não, desculpa, gente, eu não vou ler a partir do verso 1, não. É o 31, tá? É o verso 31. Senão é muita coisa. E viu Deus que quanto tudo tinha feito, eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã do sexto dia. Depois que Deus criou o homem, Deus criou a mulher e colocou no jardim.
e terminou a criação, viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Então, gente, eu quero falar uma coisa sobre isso. E tudo que Deus fez é bom, certo? Deus criou todos os animais, Deus criou o ser humano. Hoje nós temos pessoas, mulheres de cabelo, homens e mulheres de cabelo ruivo, cabelo loiro, cabelo castanho claro, cabelo castanho escuro. Então Deus criou uma variedade de cores de cabelo. Às vezes tem algumas pessoas que saem meio ruivo, meio castanho, fica aquele cabelo meio acobreado, que é o meu caso. O cabelo é meio castanho, um castanho meio avermelhado. E Deus criou essa variedade de cabelo. Se Deus quisesse ter criado o cabelo vermelho, vermelho, amarelo, cabelo verde, se Deus quisesse o ser humano assim, Deus teria feito. Porque se Deus fez variedade de cores de cabelo, aí vem um homem e cria outras variedades mais. E a pessoa que compra tinta de cabelo e tinge o cabelo, ela está declarando que ela não gosta daquilo que Deus fez nela. E isso é pecado, porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom, muito bom. Então Deus criou também pessoas de olhos azuis, olhos castanhos escuros, olhos castanhos claros, olhos cor de mel, olhos verdes. Deus criou uma variedade de cor de olhos. Então, se Deus quisesse ter criado pessoas com olho branco, com olho roxo, vamos dizer assim, Deus teria feito. Se Deus quisesse você, mulher de olhos castanhos, com os olhos verdes ou azuis, ele teria feito. Certo? Então Deus criou também uma variedade de tom de peles. Ele criou a pele que o povo dizia, não sei se ainda diz, amarela, que são os asiáticos, os chineses, os japoneses, os coreanos. Deus criou a pele marrom, os índios, os indianos e outros asiáticos. Deus criou a pele negra, os africanos e outros povos, como eles foram se espalhando pelo mundo. Hoje tem pessoas de pele negra no mundo inteiro. Deus criou os brancos, europeus. Deus criou uma variedade de tom de pele. Deus criou uma variedade de tipo de cabelo. O cabelo crespo, o cabelo cacheado, o cabelo misturado, misto, né? Crespo com liso, o cabelo liso. Então Deus criou essa variedade. Se Deus quisesse ter criado você que alisa o cabelo de cabelo liso, ele teria feito. Quando você que alisa o cabelo faz isso, você está mostrando que não gosta daquilo que Deus fez em você. E isso é pecado, porque isso vai contra a palavra, porque a palavra diz que tudo que Deus fez é bom. Certo? Então, do mesmo jeito que Deus criou uma variedade de cor de olhos, e cor de cabelo, e cor de pele, se Deus quisesse ter criado boca vermelha, ele teria feito. Se Deus quisesse ter criado boca rosa, boca azul, boca preta, boca roxa, lábios roxos, ele teria feito. Então, nós que usamos batom, eu não uso, desculpa. Quem usa batom está declarando que não gosta do que Deus fez nela. Está modificando modificando o corpo, modificando aquilo que Deus criou na pessoa. E está vivendo uma mentira. Teve até uma época que eu li numa reportagem que um homem tinha processado uma mulher porque eles começaram a namorar e ela estava sempre de maquiagem, ele achava ela bonita e tudo. E como ela estava sempre de maquiagem, não mostrava o que realmente ela era. Quando eles se casaram, que ele a viu sem maquiagem, ele entrou com um processo de divórcio alegando que foi enganado. E está certo, ele foi enganado. Não estou dizendo que está certo o divórcio. Estou dizendo que a mentalidade dele achar que foi enganado está certo. Porque quem usa maquiagem
está escondendo a verdade, está escondendo aquilo que Deus fez nela. Teve um ano que eu fiquei internada, meu marido comprou uns sutiãs pra mim, uns sutiãs novo, esses sutiãs que tem aro, que tem bojo e tudo, né? E quando ele me trouxe os sutiãs, eu peguei aquele aparelhinho de desmanchar a costura e eu furei e tirei os ferrinhos, do sutiã, porque eu entendia e entendo que aquilo é para avolumar os seios, para chamar a atenção. Então eu tirei. E o Senhor depois falou comigo assim, que ele se agradou do que eu fiz, tirando aqueles ferrinhos do sutiã, porque eu não precisou ele pedir para mim, ele me mandar, não precisou o Senhor mandar eu tirar. Eu, já entendendo que aquilo era para sensualizar o corpo da mulher, eu já tirei. E o Senhor falou que se agradou disso, porque aquilo realmente, o Senhor falou para mim, que é para sensualizar o corpo da mulher, é para fazer com que os seios chamem a atenção dos homens. Então, eu gosto dos sutiãs com bojo, por quê? Porque na época que eu era adolescente, que eu era mais jovem, não tinha sutiã de bojo, o sutiã era um tecido fininho. Então, o bico do peito, quando eu sentia frio, eu sou muito friorenta, e quando eu sentia frio, o bico do peito arrepiava. Então, ficava à amostra, mesmo por cima mesmo usando uma blusa, dava pra ver e chamava a atenção dos homens. E quando eu não era cristã, já houve de homens pegar no bico do meu peito por chamar a atenção. Então, esses sutiãs forrados com a espuminha, eles são bons porque eles escondem bem o bico do peito e evita que os seios da mulher chamem atenção por causa do bico do peito assanhado, vamos dizer assim, né? Mas os ferrinhos é para levantar os seios, para chamar a atenção dos homens. Isso foi o Senhor que disse para mim, depois que eu tirei os ferrinhos dos sutiãs que meu marido tinha comprado para mim. Então, irmãos, se eu fosse um homem, se eu estivesse dizendo essas coisas e eu fosse um homem, talvez a pessoa diria assim, tá falando isso porque é homem. Mas eu sou uma mulher. Se eu tivesse cabelo liso e eu falasse para as mulheres, não alisem o cabelo de vocês, iam dizer, ela fala isso porque o cabelo dela é liso. Outro dia, não faz muito tempo, né? Eu falei com uma pessoa para não tingir o cabelo. E essa pessoa me respondeu assim, você fala isso porque você não tem cabelo branco. Então, assim, tudo que a gente fala, tudo que eu falar, se eu falar aqui pra pessoa não tingir o cabelo, a pessoa vai me dizer assim, mas é porque você não tem cabelo branco. O dia que eu tiver cabelo branco, pela misericórdia de Deus, eu espero respeitar, porque o meu Deus, ele tem o cabelo branco. O meu Deus, o cabelo dele é branco como a neve. Então, por que eu não vou querer me parecer com o meu Deus? Amém? Então é isso, irmãos. Sobre essa doutrina, mais uma vez, que eu ia falar, eu li aqui a doutrina de usos e costumes do pudor na vestimenta da mulher. Ela é bíblica. Então, assim, quem quiser se aproximar de Deus, li aqui, tem que ser santo. O Senhor Jesus, o Senhor Deus diz, ele é santo e nós devemos ser santos, assim como ele é santo. Então, nós temos que procurar entender a Bíblia também no contexto em que ela foi escrita, para poder entender aquilo que Deus requer de nós. Amém? Vou até aqui, irmãos. Eu vou fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém.